Bom, boa noite. Eu tive que fazer um certo resumo, porque é muito extenso o trabalho, e todo o meu trabalho passa por uma pesquisa muito grande, então assim eu vou precisar de um tempinho para explicar algumas séries. Eu vou dar uma pulada e vou direto para uma série que eu chamei de Unheimlich. Todo o meu trabalho passa por uma pesquisa, né, porque desde pequeno o que era improvável e impossível era o que me chamava a atenção. Uma ocasião, há muito tempo atrás, eu li a respeito sobre os besouros. Eu estava estudando sobre os insetos, e eu li que o besouro, se aplicado uma fórmula que chama o número de Reynolds, se o número de Reynolds é aplicado em toda a natureza, em tudo que voa, como um avião ou uma galinha, ele atesta e nada se equivoca, com exceção do besouro. O besouro, segundo o número de Reynolds, não poderia voar, né? O peso, a asa, aquela questão toda. E isso me chamou muita atenção por conta de ser um artista na Sul-América, né? A gente não foi criado para voar, mas voa. Então, vamos começar? A imagem fica um pouquinho prejudicada, mas eu estava na Amazônia, no ano de 2000, pesquisando justamente sobre insetos. E eu tinha lido em um livro uma carta-relato do padre Anchieta, de 1560, em que ele falava para Portugal sobre a existência do curupira no Brasil. Então ele explicava ali textualmente a existência do animal meio assustador, que é o curupira e tal. E eu passei 2 meses lá no Rio Negro, ali na região no Rio Negro. E aqui eu já fui a tantos lugares. E eu comecei a perguntar para as pessoas, então, sobre o curupira e sobre esses seres do imaginário. E as pessoas me falavam das mais diversas situações, e desde o ribeirinho até um professor me falava que... Um amigo professor disse rindo, mas ele disse, quando era pequeno, uma vez chegou um cavalo com o rabo trançado e isso é do curupira. Eu vi o curupira. Eu digo, há tanto tempo que existe, há 500 anos, já tem relatos desses seres do imaginário na Amazônia brasileira. Eu pensei nesse momento, a ciência nunca atestou essa existência e não se sabe de alguém que tem esse interesse. Cabe então a um artista, um poeta, fazer esse tipo de explicação. O que eu fiz? Voltei para Porto Alegre, onde eu tenho meu ateliê, mergulhei no Câmara Cascudo e defini 5 animais do imaginário brasileiro que eu gostaria de explicar essa existência, criando atlas de anatomia desses seres. O primeiro, apesar de não brasileiro, mas é incorporado largamente, foi uma sereia, que eu chamei de ondina. Ondina são as sereias de água doce. E então, numa conversa com o ribeirinho lá no Rio Negro, eu tinha uma canoinha que eu ficava passeando pelos lugares assim. Um índio, descendente de índio, me falou que tinha tido um romance com uma sereia. E eu perguntei para ele como é que era, tal. Ele me disse que ficava encontrando essa mulher peixe em cima de uma pedra, me mostrou a pedra, e que ele namorava com ela até um determinado horário, e depois ela mergulhava e sumia. Quando ele me disse aquilo, eu pensei, mas como é que essa mulher não morre de embolia? Se ela habita fora da água e mergulha tão profundamente, ela terá que ter um dispositivo que explique essa situação. Como é que um coração de uma mulher peixe não estoura? O que eu fiz? Voltei para Porto Alegre, fiz esse pequeno estudo, mergulhei nas bibliotecas e livros de medicina e biologia, estudando os peixes, estudando os seres, o homem e tal. E comecei a ligar para amigos que são médicos, mais amigos casados, com filhos pequenos e tal. Eu vi que eu estava incomodando. Eu tenho um plano de saúde, então eu marcava consultas com os profissionais. E... E tem uma situação muito interessante que confirmou ainda mais a minha pesquisa e a minha interrogação, que foi o primeiro cardiologista que eu fui. Então eu cheguei num cardiologista, que eu marquei um horário, levei uns esboços, desenhos e escritos tal, de como seria um coração de uma mulher peixe, né? Quantas cavidades ela teria, como é que seria isso? E eu cheguei até lá, ele me perguntou qual é o seu problema. Eu disse, eu não tenho problema nenhum,
Mas, que eu saiba, mas eu sou um artista, estou desenvolvendo uma pesquisa e contei o meu projeto e tal. E o senhor me olhou muito sério, assustado, e disse, olha, o senhor não me coloque nesse projeto porque eu não compactuo com a sua loucura. E aí eu percebi que ia ser difícil e tal. Falamos sobre outras questões, aproveitei e perguntei, eu tinha meia hora de consulta e tal. E saí daí, liguei para um amigo, o Renato, cardiologista, e o Renato me disse, não, rapaz, tu tem que pegar amigos da gente e tal. Então eu comecei a ligar para amigos, e aí formei uma rede que até hoje eu tenho, e são pessoas de todo o meu, que eu tenho todo o respeito. Então, por exemplo, ali, eu vou só dar uma lidinha aqui, de como seria. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa sereia e pensei como seria ela por dentro. Se você encontrasse uma sereia e abrisse, ela teria que ter praticamente aquela disposição dos órgãos e tudo mais. Então, por exemplo, eu criei uma válvula jugular, que é o cérebro da sereia, que explica por que é que ela não morre de embolia. Possui na jugular válvulas que são acionadas por baroreceptores em número de 2, com a função de manter o cérebro cheio de sangue. Assim, ao mergulhar em grandes profundidades, essas válvulas automaticamente se fecham. Pode-se perceber no desenho uma ideia da profusão de vasos sanguíneos que levam oxigênio a bilhões de células cerebrais. Com a válvula jugular, o cérebro regula o seu próprio fluxo sanguíneo e podem mantê-lo constantemente independente da pressão sanguínea do resto do corpo. E assim eu fiz com todos os órgãos, explicando essas possibilidades. Depois, essa é a cachorra da palmeira, que é uma lenda bastante atual, me interessou muito por isso, que é do Nordeste aqui, quando morre o padre Cícero, um padre bastante famoso, nordestino. As mulheres usavam o luto pela morte de Santo Padre, e uma moça na cidade de Palmeira dos Índios disse que não usaria o luto pela morte do padre porque não tinha afeto por ele, preferia usar o luto pela morte de uma cadela, e nesse momento ela se transforma numa cachorra e vaga pela cidade, e as mulheres com medo passavam a usar o preto o tempo inteiro. E ali eu descrevo internamente essa cadela em transformação. Aqui é o capelobo, que é um outro ser também do imaginário brasileiro, muito famoso na região central. Esse é o famoso curupira, né? O famoso curupira que criou bastante polêmica aí, por onde foi, pelas viagens, porque viajou muito pelo Nordeste, pelo Norte brasileiro também, onde essa lenda é muito forte. Teve uma situação, inclusive em Belém do Pará, numa exposição que estava essa tela, é uma tela muito grande, né? Então aquela tela muito grande lá ao fundo, e na frente a escultura do crânio que eu fiz do curupira, com um olho só e tal, meio esverdeado, os dentes esverdeados e tal. E entrou uma família, assim, e as crianças desesperadas berrando ao redor da tela que existia, que elas tinham ali a presença do crânio do curupira. Isso foi muito legal. Mas ali... e tem, inclusive, por exemplo, ali no curupira, volta lá, por favor. Eu dou a ele, aí com uma amiga que é dentista, ela me falou sobre uma possibilidade de, no futuro, nós humanos termos os dentes de um tubarão, ou seja, quebra um, nasce outro em seguida. Então, como o curupira é descrito em um animal que come raízes e que vive nesse universo há mais de 500 anos, eu dei a ele essa possibilidade para comprovar justamente essa existência, porque se ele fosse um pequeno índio normal, quebraria o dente, morria logo. Esse é o Ipupiara, que é um homem lobo marinho. Esse me deu muito trabalho, porque foi muito difícil encontrar um biólogo que estudasse os lobos marinhos. Eu tive que entrar em contato com um biólogo no interior de São Paulo, que só atendia telefone uma vez por semana, era uma confusão. E para desenvolver os órgãos eu precisava ter a comunicação com ele, então foi bastante trabalhoso. E ele é responsável pela entrada das sereias no Brasil. Quando os portugueses os europeus trazem as sereias para o Brasil, o Ipupiara, da onde vem Iara, já existia no imaginário indígena e por isso é assumido largamente, e depois ela se transforma numa Iemanjá. Por favor. Essa série que eu passei, que eu chamei de Unheimlich, que é o texto do Freud, que significa o estranho familiar, foi exposta em alguns museus nos Estados Unidos e eu fui gentilmente convidado a acompanhar. E passei 2 meses em Nova York, onde aconteceram algumas situações que me despertaram muito o interesse sobre coisas da minha infância, como, por exemplo, o Spider-Man.
né? Então eu fiz um estudo, aqui sim eu fui mais obsessivo, eu fiz um apêndice daquela série Heimlich, onde eu descrevia a possibilidade da existência do Spider-Man, do Homem-Aranha, da Cheetah e do Pinguim do Batman. E aqui, volta lá por favor. Nessa série eu fui absolutamente obsessivo, mais do que já sou. Eu fui para Belém do Pará, no Museu Guild, estudei profundamente as aranhas, e aí comecei a ver por que aqueles filmes que não me passavam verdade, tinha só aquele buraquinho onde o Homem-Aranha jogava uma teia que levava ele para deslocamento, uma teia que levava ele para fazer para pegar comida e tal. E percebi que ele teria, em verdade, que ter mais do que uma fiandeira, e sim, no mínimo 4. 4 fiandeiras ligadas a 4 tipos de glândulas de seda, que seria o que justificaria essa possibilidade das aranhas, daria então essa possibilidade do Homem-Aranha ter esse tipo de deslocamento com modelos diferentes de teias, né? E por aí afora, o pênis, que sempre causa muita polêmica também, porque as aranhas copulam através de uma pinça que vai muito rapidamente, e como o Homem-Aranha não pode ter prazer, e sim, porque se ele tiver prazer ele pode ser morto, ele teria essa possibilidade das aranhas de pinçar muito rapidamente, então ele copula em 2 segundos. Essa é a Cheetah, a inimiga da Mulher Maravilha. Vamos passar rápido que não vai dar. E o Pinguim em seguida. Depois, essa é uma série outra que eu fiz, que eu chamei de Memento Mori, que para quem não sabe, Memento Mori em latim significa memória da morte, lembra que morrerás. Eu refiz um gabinete de curiosidade dentro da galeria do Instituto Goethe aqui, depois viajou, onde eu coloquei nas paredes, essa aqui é uma parede falsa, onde te leva à memória dos gabinetes de curiosidades, né, que são os embriões dos museus, onde eu apresentei os atlas de anatomia desses seres que eu inventei, um relógio Cuco, que ao bater mais rapidamente mostra a presença de um esqueleto ali dentro, né? O Cuco, então, era um esqueleto que fazia essa lembrança da memória, da morte, e era de muito bom tom no século XVII as pessoas terem em casa objetos que fizessem lembrar a finitude da vida, não com o intuito de assustá-las, mas sim com o intuito de fazê-las entender que é preciso viver com dignidade. Então eu criei uma série de caixas de música que são feitas de esqueletos de ossos. Eu encomendei alguns ossos de biólogos, especialistas. Tudo é feito sob a mais clara luz, nenhum pássaro é sacrificado, nenhum animal é sacrificado. Todos os animais que eu uso são animais que seriam descartados pela natureza ou por algum museu que me doa ou que eu compro. Eles são limpos e depois eu remonto na posição de bailarinas ou de pássaros voando. Essa é grande, a caixa. Essa semana teve uma situação engraçada em relação a essas caixas. Um conhecido meu veio falar comigo sobre isso, sobre é muito recorrente no meu trabalho a questão da morte, né? A finitude, a morte. E aí ele me disse, eu adoro as caixas de música e tal. Como é que é o nome? Eu disse, Você Vai Ficar na Saudade, Minha Senhora. E ele disse, que profundo. Eu disse, não, é uma música do Benito de Paula. E aí ele perdeu todo o encanto. Quer dizer, não o meu. Esse é um trabalho que eu desenvolvi sobre o Iberê Camargo, é uma série grande que eu vou fazer de algumas personalidades, como Drummond, Clarice Lispector, Cecília Meirelles. Eu estudei com um neurologista. Primeiro eu estudei toda a obra e a vida do Iberê Camargo, a posição dele na vida, amigos, família. E depois, com o neurologista, eu mapeei cognitivamente o cérebro dele. Então, em que regiões que estaria destacado o que mais é importante no traço e na vida do Iberê Camargo. Esse é um trabalho longo que foi feito sobre a Salamanca do Jaral, uma lenda muito importante no Rio Grande do Sul, sobre uma princesa moura
que quando chega no sul, expulsa da Espanha, chega no sul do Rio Grande do Sul, é transformada numa mulher lagarto. E devido a essa condição, essa mulher, essa linda e jovem princesinha Moura se isola numa mina, numa gruta. O que eu fiz? O meu projeto foi ir no sentido contrário. Um artista que mora aqui, eu fui para Barcelona e lá eu busquei aonde, em que região eu encontraria o maior número de mulheres sul-americanas, pobres e sofridas, que saíram da Sul-América no intuito de chegar lá, ser uma princesa, rainha do lar, casar com um espanhol, ser lindo e mãe e tal, e chegam lá, elas viram prostitutas, adoecem e tudo mais. Esse foi o encontro que eu fiz com essas mulheres, eram mais de 200 mulheres lá nessa região. Oi? Eu passei esses cartões para ela com um desenho de uma mulher de frente, lado e verso, e pedi a essas mulheres sul-americanas simples e pobres e adoecidas que elas apontassem em que região do corpo elas sentiam dor. E então, com uma quantidade imensa de informações que eu tive, eu fui no hospital dessa região e, junto com os médicos que atendem essas mulheres simples, a gente definiu quais seriam as doenças fatais para a felicidade dessas mulheres, e eu estou catalogando a Salamanca adoecida, com todas as dores das mulheres sofridas sul-americanas. Aí ela de costas, frente e verso, e ali os textos são escritos em árabe, porque ela era moura, mas é muito longo, não vai dar tempo. Vamos passar rapidamente para a Biblioteca dos Enganos, que é uma obra que eu apresentei na Bienal de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ano passado. Eu fiz uma pesquisa sobre o primeiro naturalista com formação acadêmica que morou no Rio Grande do Sul, que é um alemão chamado Hermann von Ehring. O Ehring mora durante 12 anos no Rio Grande do Sul, na região de Taquara, no final do século XIX, e ele cataloga todos os mamíferos e aves da região. O que eu fiz? Um dia, lendo uma carta do Ehring, já expirou o tempo, do Ehring, ele falava sobre uma andorinha que hibernava, que ele tinha dúvida sobre isso. Eu liguei para um biólogo e disse, mas o Ehring, a pessoa mais importante que viveu aqui no século XIX, nessa área, questiona se uma andorinha hiberna. Ele disse, não, isso é um equívoco. O que eu fiz? Busquei todas as catalogações do Ehring, ele nunca desenhou nada, só descreveu. E eu procurei 25 equívocos de um naturalista. Então, por exemplo, ele catalogou um tatu, que é esse ali, como uma espécie plena, que seria o tatu do rabo curto, quando na verdade a ciência sabe hoje que é um tatu mutilado que perdeu numa briga, alguma coisa, esse rabo. Esse, um coati, que ele também cataloga como uma espécie plena, por ser um coati solitário e grande, e outra espécie plena, um coati que anda em grupos e é menor e colorido, e mais vermelho. Quando na verdade nós sabemos hoje que o tatu grande e solitário nada mais é do que o tatu velho abandonado pelo grupo. E por último, ali então são 25 livros expostos numa grande biblioteca, onde eu coloquei uma escada para que as pessoas pudessem ter acesso e fazer do espectador o investigador. Depois, por último, uma exposição que eu fiz agora recentemente em Porto Alegre, que eu trabalhei com taxidermia. Eu tive que aprender o processo de taxidermia para juntar corpos de passarinhos em cabeças de roedores e colocá-los em posição de vida. Então, são pássaros roedores, tudo isso baseado também numa pesquisa dos padres anchietanos no Brasil. Essa relação da história com o meu trabalho é muito forte. Os anchietanos descreviam, também lá no começo do século, sobre algumas espécies na fauna brasileira que se metamorfoseavam em outra. Isso eles chamavam de metamorfose e heterogonia, e é o nome dessa série, Metamorfose e Heterogonia. Eu lamento, mas meu tempo encerrou. Obrigado, boa sorte.